sejam bem-vindos ao Como é Bom Saber Direito podcast, o podcast do curso de Direito da Universidade Católica Dom Bosco. Eu sou o professor Rodrigo Correia, estou aqui com meu amigo, o professor Rafael Chaia. Fala, pessoal, sejam bem-vindos aí para mais um bate-papo. Estamos de volta aí depois do nosso período de recesso sabático das férias de meio de ano. Excelente. Com as nossas gravações e já recebendo de pronto a doutora Cândice Arósio. É Arósio? Arósio. Arósio, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui do Mato Grosso do Sul, para tratar de um tema que eu vou ser bem sincero, eu nunca tinha ouvido falar, viu? O quê? Assédio eleitoral. Rapaz, doutora Cândice, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Mas antes de tratar desse tema, Rafinha, eu tenho um detalhe aqui que eu gostaria de tratar com a doutora Cândice. É o seguinte, doutora, nossos alunos não sabem a diferença de Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho. Tem gente que confunde o Procurador do Estado com o Procurador-Geral de Justiça. E aí eu gostaria de saber da senhora, qual é a função do Ministério Público do Trabalho, doutora? Bom, primeiramente, agradecer imensamente o convite. Quanta honra poder gravar esse podcast. Chegar aos acadêmicos de direito da UCDB e todos os outros que, porventura, ouvirão a nossa fala hoje. E essa pergunta é muito, muito importante, porque até para poder entender o que é o assédio eleitoral, o que é esse assunto, se é novo, se não é, né? É importante entender também quem somos, o que fazemos, da onde viemos e o que comemos, mais Exatamente. ou menos assim, né? O MPT, o Ministério Público do Trabalho, é um dos braços do Ministério Público Brasileiro. No Brasil, lá na Constituição, está previsto lá todos os ramos que fazem parte do Ministério Público. E existem aqueles que têm assuntos específicos e atribuições específicas. E o MPT, Ministério Público do Trabalho, é um deles. Faz parte do Ministério Público da União, junto com o MPF, o irmão Ministério Público Federal, Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E além desses todos que eu falei, existe ainda o Ministério Público dos Estados, que geralmente é o que a população conhece mais, que é o promotor ou a promotora de justiça, que defende ali os interesses do cidadão, da sociedade mais corriqueiro, digamos assim, que faz o Tribunal do Júri, que é uma figura muito representativa, porque todo mundo já assistiu um filme norte-americano de júri, né? E aqui no Brasil quem faz é o colega promotor de justiça. O MP do Trabalho, que é o órgão que eu faço parte, ele tem por missão defender os interesses da sociedade, como todos os colegas de MP, contudo, num nicho específico, que são das relações de trabalho. Então, sempre que houver um problema coletivo que envolva questões trabalhistas, quem tem que ajuizar uma ação civil pública, por exemplo, ou porventura buscar a assinatura de um termo de ajustamento de conduta, é o Ministério Público do Trabalho, que é feito através dos procuradores do trabalho, que é a denominação que a minha carreira ganha. Certo. Quando a gente passa no concurso do MPT, nós entramos já como procuradores ou procuradoras do trabalho e atuamos aí nas procuradorias regionais do trabalho, Brasil afora, né? Nós temos unidades no Brasil inteiro. Aqui no Mato Grosso do Sul, temos a sede, que fica em Campo Grande, e temos 2 unidades no interior do estado, uma na cidade de Dourados, uma na cidade de Três Lagoas. E essas 3 unidades têm a abrangência de todos os municípios do estado, divididos ali territorialmente, né, geograficamente, melhor dizendo, para poder chegar mais rápido, eventualmente, quando existe uma denúncia. Perfeito. Então, nós podemos dizer assim que o Ministério Público do Trabalho ele atua mais com custos legis, verificando se a legislação do trabalho está sendo aplicada pelas empresas? Essa é uma das vertentes. Isso tudo, lá atrás, a gente começa justamente como esse fiscal da lei, típico, né? Fazendo, muitas vezes, uma atuação de parecerista nos processos. E depois, uma atuação muito singela no que diz respeito a dizer se as empresas e as relações de emprego estavam ou não estavam ok. Contudo, com a evolução do próprio entendimento das ações coletivas, as class actions, né? Conforme isso foi chegando no nosso ordenamento jurídico aí pós-Constituição, ganha força essa atuação importante do MPT e foi reconhecido isso lá, década de 90 ainda, a competência da Justiça do Trabalho, que é a nossa justiça que nós atuamos,
como competente para julgar ações coletivas que dizem respeito a essas questões trabalhistas e não a justiça comum, porque, mas é uma questão civil, é uma reparação civil, então é o juiz do Estado. Não, é uma relação de trabalho, existe uma justiça especializada, então a competência é da Justiça do Trabalho. E ao aceitar essa competência jurisdicional, se acata também a atribuição do parquê trabalhista como numa atuação, numa legitimidade extraordinária para defender os interesses coletivos difusos, coletivos stricto sensu, individuais homogêneos, dentro daquela denominação que a Lei da Ação Civil Pública traz, que o CDC traz, para atuarmos aí na defesa das relações de trabalho desse métier. Então, um exemplo, até para o acadêmico que está lá. Se temos um colaborador, um trabalhador, que ele tem um problema, por exemplo, de hora extra, 13º, que não recebeu da empresa. Ele não pode procurar o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, ou ele pode fazer essa procura também? Como é que funciona essa atuação? Esse exemplo que você citou é o feijão com arroz que a gente recebe de denúncias. E elas são indeferidas. Por quê? Porque elas dizem respeito a um direito individual puro. Perfeito. Ou seja, ele não está, né, naquela denominação que a legislação nos impõe, que a gente tem que defender direitos difusos, direitos coletivos stricto sensu ou individuais homogêneos. Agora, se naquela empresa que o João da Silva trabalha, existiu uma violação, por exemplo, uma fraude organizacional que acaba violando o ponto eletrônico ou o banco de horas, falando um pouquinho sobre hora extra, que foi o que você mencionou. Aí, essa violação trabalhista, ela atinge uma coletividade de trabalhadores. Perfeito. Então, aí sim, o MPT vai instaurar um inquérito civil e vai fazer a investigação justamente desse caso, e o João da Silva pode ser que seja beneficiado com isso. Então, se ele tem um problema individual dele, então somente aí é uma questão de relação de emprego, ele tem que buscar a Defensoria Pública ou um advogado para promover essa atuação. Mas se houver ali, como é que eu vou dizer, generalizado, né? Então aquele empregador ele realmente não paga para todo mundo, então aí teria ferindo esse direito coletivo, por exemplo. Exatamente. Esse empregado ele pode se valer também no seu sindicato. Perfeito. É uma frente importante que muitas vezes não tem muito uso, digamos assim, mas é a representação sindical, ela tem inclusive dever legal de prestar assistência judiciária aos seus representados. Aí eu vou levantar uma lebre aqui, já que a gente está nesse bate-papo interessante, que existem algumas classes de pessoas que, apesar de ser umazinha só, nós temos que atuar. Certo. Que são as pessoas que são incapazes, né? Então, vamos citar um caso que, inclusive, é um carro-chefe de atuação do MPT, que é o trabalho infantil. Certo. Se nós sairmos aqui da UCDB e encontrarmos um menino trabalhando na borracharia, que fica aqui na frente, o menino tem 10 anos de idade, ele é uma pessoa só, mas como ele é uma criança, né? Ou um adolescente que seja, se fosse um pouquinho mais velho, e essa situação chega ao conhecimento do Ministério Público do Trabalho, nós temos que atuar na defesa daquela criança, daquele adolescente, porque a gente está falando de uma pessoa que é incapaz, né? E a gente precisa fazer essa defesa. E aí é uma defesa em que sentido? Tanto para garantir os direitos dela individualmente falando, então, dano moral individual, um afastamento do trabalho, ou até um reconhecimento de vínculo de trabalho, de emprego, mas também a atuação típica coletiva, que é olhar para esse empregador e falar, você não pode explorar mão de obra infantil, então você vai ter que assinar um termo de ajustamento de conduta comigo, ou se ele não quiser, vai ser réu numa ação civil pública, por exemplo. Perfeito. Muito bom esclarecimento. Mas em off a gente estava conversando, doutora, né, que sempre há dúvida ali, as pessoas confundem Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho. E eu até aqui cometi uma gafe quando eu comentei com a senhora. E qual é a diferença de atuação entre o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho? Excelente pergunta, mais uma vez. Essa é também feijão com arroz, porque há uma confusão. E as nomenclaturas são muito parecidas. É Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, vira uma confusão. O Ministério do Trabalho e Emprego é um ramo vinculado ao Poder Executivo. Então, se você for lá na Rua 13 de Junho, aqui em Campo Grande, a superintendência fica ali, né? Você vai ver uma foto do Lula hoje, que é o presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo. Perfeito. Então, lá existem alguns serviços
eu digo assim, de exercício da cidadania imprescindíveis, que é a emissão dos documentos. Antigamente você ia lá para fazer a carteira de trabalho, né? Hoje ela é digital, mas ainda quem gera esse sistema é o Ministério do Trabalho. Ele faz também todo o atendimento das dúvidas da população em relação ao FGTS. Ele faz também o encaminhamento e toda a parte burocrática do seguro-desemprego. E também as dúvidas. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas trabalhistas. É um balcão em que as pessoas podem se valer para fazer essa consulta, tirar dúvidas, enfim, fazer tudo isso. E juntamente com essa parte mais administrativa do Ministério do Trabalho, existe uma equipe fiscal, que é a dos auditores fiscais do trabalho. Que para nós, do Ministério Público, os membros, né, do MP, nós encaramos eles como se fosse uma polícia, porque eles detêm poder de polícia. É isso que eu ia imaginar. Seria a Polícia Civil do Ministério Público Estadual, Show. Essa é a analogia que eu faço didaticamente. O promotor de justiça, ele vai olhar para o pessoal lá da Polícia Civil. Perfeito. O procurador da República, que é o colega lá do MPF, ele vai olhar para a Polícia Federal. Nós vamos olhar para o auditor fiscal. Lógico, nós não detemos, isso é um ponto importante de se dizer, nós não detemos no MPT atribuição criminal. A gente não atua em questões criminais. Mas o auditor fiscal, ele tem poder de polícia, poder de polícia administrativo lá, né? Que o senhor ensina certamente para os seus alunos. Então, ele vai lá, ele vai olhar aquela empresa, vai ver o que está certo, o que está errado. E se detectar que há violações nas leis trabalhistas, ele vai autuar essa empresa, vai lavrar um auto de infração. Esse auto de infração, ele é encaminhado ao MPT como um documento que é ensejador de um inquérito civil, né? Ele que inaugura, ele entra com uma notícia de fato e nós vamos ler lá. Nessa empresa XY, existe uma fraude no ponto eletrônico, de modo que esses trabalhadores, 100 empregados, estão sendo prejudicados. Então, isso tem natureza coletiva. Quem tem que buscar a equação dessa situação é o Ministério Público do Trabalho. Então, eles são colegas imprescindíveis, na verdade, a nossa atuação. Uma carreira que hoje está um pouco prejudicada, porque agora saiu o concurso, né? O concurso são esse, o Enem dos concursos. Também tinham muitas vagas para auditores fiscais, mas fazia mais de 10 anos que não tinha concurso, por exemplo, para essa carreira. Então, foram se aposentando, as equipes foram definhando. Mas é um trabalho valorosíssimo e quando a gente consegue atuar de uma forma dinâmica, faz muita diferença. E aí, se me permite dizer, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, existe a equipe da Auditoria Fiscal do Trabalho, capitaneada por um auditor chamado Antônio Parron, que é exemplo, ela é, assim, leading case de sucesso para o combate ao trabalho escravo, que é uma das linhas de atuação também, carro-chefe aí do Ministério Público do Trabalho. Então, uma atuação, assim, bem ladeada com a equipe do Parron, com o MPT, para combater esse problema grave aí, que é o trabalho escravo. E aí, puxando a senhora já trouxe esse tema, antes de a gente entrar no eleitoral, Chay, aqui em Mato Grosso do Sul, então nós temos, primeiro, assim, pessoa que está assistindo, existe trabalho escravo ainda no Brasil, doutor? O que define aquele trabalho como sendo escravo ou análogo a escravo hoje? Perfeito. Hoje a legislação que trata as definições exatas, a legislação é o Código Penal. Tem um artigo lá do Código Penal, 149A, que fala especificamente o que é o crime de redução à condição análoga à escravidão. É claro, pessoal, que não tem mais a figura do pau de arara com o cara amarrado, levando chibatada. A rigor, né? O comércio de escravos, que todo mundo pensa que escravizado é aquela pessoa que era comercializada e era patrimônio, que naquela época era patrimônio do dono da fazenda. Hoje já não existe mais essa forma, né, doutora? Exatamente. Não é mais essa figura. Isso foi extinto lá com a Lei Áurea, né, 1888. Contudo, a legislação brasileira e a legislação internacional, e aí a gente vai falar de convenções internacionais da OIT, convenções internacionais da ONU, enfim, todo esse arcabouço internacional que traz também algumas definições, vem com esse novo formato, digamos assim, da definição da condição análoga à escravidão para a condição degradante de trabalho, que abarca condições
de precarização da saúde e segurança do trabalhador, condições graves, a submissão à servidão por dívida, ao uso dessa mão de obra para conflitos armados e exploração sexual comercial. E aí um ponto muito importante em relação principalmente a meninas e adolescentes meninas, né, que são muitas delas vítimas também. Mas o que define, assim, o que a gente mais encontra, inclusive, nos dias de hoje, são condições degradantes de trabalho, que é aquela famosa, e aí eu tenho certeza, né, que as pessoas já devem ter visto lá no jornal, à noite, né, 10 trabalhadores são resgatados em situação análoga à escravidão. Aí aparece a imagem lá, aquela barraco de lona, aquela água horrorosa, né, para beber, não existe banheiro, não existe qualquer direito trabalhista registrado na carteira, aquele vínculo informal. Então, o conjunto dessas situações culmina com o entendimento de que a pessoa está sendo submetida à redução, à condição análoga à escravidão, pela gravidade das condições que aquelas pessoas estão submetidas. E que até limita a liberdade da pessoa, né? Igual a senhora falou, essa questão de servidão por dívida, que a pessoa ela tem que comprar, às vezes, no mercadinho que é do dono da fazenda, mas aí o salário que ele ganha não é capaz de saldar aquela dívida. Então, ele fica numa dívida eterna e fica ali pagando aquela situação ali. Exatamente. Né? Inclusive, semana passada, nos canais de nossa página da internet, ali nós noticiamos isso. 9 trabalhadores paraguaios foram resgatados aqui no Mato Grosso do Sul da situação análoga à escravidão, não por trabalho degradante, que é geralmente o que a gente encontra, mas por servidão por dívida. Era isso. Houve o intermediário, aí está muito atrelado também a outro problema, que é o tráfico de pessoas, né? Que é um outro tipo penal que também tem as suas consequências trabalhistas. Eles são trazidos para o território brasileiro com uma promessa de um ótimo emprego, mas aí tem que pagar o transporte, tem que pagar o facão, tem que pagar a bota, tem que pagar a comida do... Então, ele sai já com uma dívida e ele não consegue se desvincular daquilo. Então, muitas vezes, ele tem a sua liberdade cerceada e fica sob ameaça, e entra outro tipo penal também. E aí, tudo isso, essa realidade toda junta e misturada, forma o que a gente entende por condição análoga à escravidão. E o mais interessante que a gente nota muitas vezes é que as pessoas ainda acreditam que essa é uma conduta exclusiva do meio rural. E não é. Se você pega grandes centros como São Paulo, você encontra uma quantidade absurda de casos, até mesmo de menores de idade, que são mantidos nessas condições análogas para fazer serviços domésticos. Exatamente. Em troca de comida, em troca de um quarto, em troca de roupa. E fica lá. E assim, então não é algo que é exclusivo do campo. Nos grandes centros acontece também, e bastante. O trabalho escravo doméstico, inclusive a gente tem uma publicação específica sobre isso, você está certo ao mencionar. E é extremamente difícil chegar nesse problema, nessas pessoas, porque elas estão lá nas casas, né? Elas estão lá, elas não saem. Tá? Aí tem como que um fiscal do trabalho, vamos imaginar na prática, né? Quem que vai lá entrar naquela casa se o lar é violável, né? Uma coisa é você ir até uma sociedade empresária, lá no estabelecimento, e verificar. Exato. Outra coisa ou numa fazenda, né? Ou numa fazenda, agora, você passa na frente de um prédio de apartamento, 20 apartamentos. Pode ter um caso ali e você não sonha. E você não sabe. E aí a população, os vizinhos, enfim, quem está ali no entorno, que geralmente são os denunciantes, né? Que flagram essa situação e denunciam. E aí eu vou puxar mais um gancho de um trabalho, de uma situação que acontece muito nos centros urbanos, que é nas fábricas de costura também. E o Mato Grosso do Sul, de alguma forma, está envolvido nisso, porque os bolivianos que são traficados, né, saem da Bolívia, aqui, nossa fronteira seca aqui com Corumbá, entram nos ônibus com uma promessa de trabalho maravilhosa em São Paulo e vão ser submetidos à situação análoga à escravidão nas fabriquetas lá no Brás, no Bom Retiro. E também servidão por dívida, condições degradantes de trabalho, de meio ambiente de trabalho. E são também em cursos, né, colocados nessa grande definição, que não está na área rural, está na área urbana e também são vítimas aí de uma violação grave de direitos humanos. Não, é interessante a senhora falar isso, que quando a gente fala de tráfico de pessoas, o que vem na cabeça do cidadão que ouve, né? Que ele foi lá, amarrou a pessoa
colocou dentro de uma caixa, né, contra a vontade daquela pessoa e a levou para outro país ou outra localidade. E, na verdade, não é assim, né? É uma grande promessa que aquela pessoa ela é submetida, né? Ó, você vai para São Paulo, vai ganhar o dobro que você está aqui e você vai ser muito feliz. E quando ela chega na situação de verdade, é outro ponto que está ali, que até acaba trazendo essa condição análoga à escrava à pessoa. Isso é interessante, vai ficar bem marcado, porque muita gente acha que não há tráfico de pessoas, porque imagina que o tráfico de pessoas é tão somente você amarrar, colocar uma mordaça, colocar dentro do barco e mandar para outro país. E não é assim que funciona. E você vê que é interessante, que a gente teve uma mudança não muito recente no dispositivo, mas que foi extremamente importante, porque o artigo que tratava de tráfico de pessoas, ele era localizado no Código Penal dentro do capítulo dos crimes contra a liberdade sexual, porque a gente só tinha tipificação para tráfico sexual. Entendi. Aí houve uma mudança recente, está no 149A, se eu não me engano agora, logo depois da redução condicional análoga de escravo, porque agora você tem tráfico de pessoas para trabalho, você tem tráfico de crianças, você tem tráfico de órgãos, você tem vários tipos de tráfico de pessoas agora. Isso. Então, o pessoal abriu o leque para algo que antes você não tinha tipificação. E aí entra no que você falou. Porque, por exemplo, a tipificação para tráfico de pessoas para trabalho sexual, que acontece muito ali, especialmente no leste europeu. É aquela novela lá da Morena. Sim. Que o pessoal vem com a promessa de, nossa, vem tirar foto, vem fazer um teste de modelo, você vai trabalhar na Europa, porque você vai fazer várias fotos, vai trabalhar no estúdio, chega lá, vai para casa de prostituição. Então, você tem muito essa promessa do trabalho fácil, do ganho fácil, a promessa do glamour, e quando você chega, não é nada daquilo. E é engraçado que até em alguns aeroportos aqui em Campo Grande, aqui no Brasil, aliás, minto, aeroportos aqui no Brasil, você já vê nos monitores campanhas... É do Ministério Público do Sim, Trabalho, do preciso MPT. falar. São campanhas do MPT. Essa campanha Cuidado é nossa. com promessa de ganhos, cuidado com promessa de emprego, que a pessoa foi achando que ia ganhar dinheiro, ficou como empregada numa situação análoga de escravo. É toda de animação, eu já vi essa Exatamente. propaganda. É uma excelente campanha. E onde pega mais, que é no aeroporto. Sim. Essa campanha chama Liberdade no Ar. E o slogan é mais ou menos assim, não embarque nessa, né? Então, é isso, porque é uma falsa promessa. Uma falsa promessa, as pessoas vão imbuídas que vão ter uma vida melhor, que vai ser legal porque vão ganhar dinheiro, enfim. E aquilo não se concretiza e colocam elas numa situação perigosíssima. Isso a gente precisa destacar que não é só o tráfico para outros países, mas aqui dentro do Brasil, Interno inclusive, também. é o que mais, em termos de volume de pessoas, é o que acontece muito mais, porque as pessoas ficam naquela expectativa de que estão tendo uma oportunidade, quando, na verdade, elas estão sendo vítimas de um crime. E alguém está ganhando dinheiro com isso, né? Sim. Alguém está ganhando dinheiro com isso. Quando eles vão para fora do país, os passaportes são retidos por essas essas organizações, e a pessoa fala, não, mas se você for reclamar que você está nessa situação, você vai ser presa, porque você está ilegal no país. E aí fica aquela sinuca de bico que a pessoa não consegue se livrar. Nós tivemos um caso muito famoso, estou falando aqui, me lembrando de uma moça de Goiânia, e os pais hoje são ativistas da temática, que foi isso, ela foi para a Espanha, e acabaram drogando ela, se tornou uma prostituta na cidade de Barcelona e entregaram ela morta. No final das contas, ela acabou falecendo lá e foi vítima de trabalho, de tráfico de pessoas para fins. Era para modelar, né? E, na verdade, entrou numa grande rede de prostituição. Entendi. E, doutora, agora trazendo o tema do nosso podcast, que é o assédio eleitoral. Como o professor Chay falou, existe assédio eleitoral? Eu achava que era só o assédio sexual, assédio moral. O que seria esse assédio eleitoral, doutora? Esses dois temas aí dá um outro podcast, inclusive. Já vou deixar deixa aqui, sendo redundante até. Bom, o assédio eleitoral, esse termo, ele realmente é novo. Ele se cunhou efetivamente com a eleição de 2022. Contudo, o problema ele é muito antigo. Se a gente falar em voto de cabresto, eu tenho certeza que as pessoas vão lembrar. Com certeza. E é mais ou menos a mesma coisa, só que repaginado, né, para o nosso século, Ganhou digamos um nome assim. moderno. Exatamente. O assédio eleitoral ele vai acontecer quando o trabalhador ele se torna vítima de uma situação em que o seu empregador, e aí pode ser um empregador de uma empresa privada, mas pode ser um gestor público também, né? Sim. Porque ele é um empregador, lato sensu falando.
O vínculo é administrativo, mas ele tem poder diretivo sobre aquela pessoa. E ele utiliza da relação de trabalho para buscar fazer com que aquela pessoa vote no candidato que ele está apoiando, que ele quer que ganhe. E ele se utiliza de ameaças, de promessas. Promessa de perder o emprego. Ameaça de perder o emprego se tal candidato não ganhar. Promessa de um 15º salário se determinado candidato ganhar. Ou da necessidade daquela equipe fazer a campanha para o candidato que ele está apoiando, enfim. Ele tenta manipular o direito constitucional fundamental, mais do que fundamental, que todos nós temos, que é de votar em que a gente bem entender. Então, essa situação que é muito comum, eu tenho certeza que eu estou falando aqui, vocês já estão lembrando de muitas coisas, né? De muitas situações, pessoas, colegas, enfim, que vivenciam essa situação. É o que se denomina hoje assédio eleitoral. E ele é, além de um ilícito trabalhista, porque isso vai deflagrar a atuação do MPT, ele também é um crime eleitoral que tem consequências lá na esfera eleitoral para o candidato, enfim, toda a normativa, né, que rege as eleições. Então, nós estamos aqui hoje para falar um pouco disso também, considerando a relevância que a temática teve em 22, porque foi uma eleição extremamente polarizada, né? E eu acho que foi por isso que o assunto veio à tona. Na verdade, o MPT ele já tinha lá no temário assédio eleitoral, já estava escrito lá no rol de coisas que a gente fazia, digamos assim, né? Contudo, em 2022, o número de denúncias naquele período foi, assim, imenso, imenso. A gente teve que constituir plantões eleitorais, coisa que um procurador de trabalho nunca imaginou ter que fazer. Nós tivemos que constituir plantões eleitorais no primeiro e no segundo turno. E aí uma curiosidade que foi justamente entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 22 que choveram as denúncias. E nós tivemos que atuar para garantir a liberdade das pessoas, né? O direito fundamental do trabalhador de não ter o seu direito ao voto vilipendiado mesmo e não sofrer qualquer tipo de consequência. Porque o grande prejuízo, além, claro, de você ficar sob pressão em relação à sua escolha, é você ter o perigo de perder o emprego ou ter algum prejuízo em relação ao seu vínculo de emprego. Então, nós fizemos muitos TACs à época. A maioria dos casos, inclusive, foram resolvidos através de termos de ajustamento de conduta e expedição de recomendações. Recebia ali e dava aquela saneada. Casos mais graves foram ajuizadas ações civis públicas. E a nossa meta agora na eleição de 2024, considerando também que é uma eleição municipal, e aí tem uma característica importante, né, que muitos servidores públicos, pessoas que estão vinculadas à administração pública municipal por contratos precários, são comissionados, são terceirizados, ficam com aquele jogo de cintura, muitas vezes, né? Então, nós estamos aqui para dizer que vocês têm aonde se amparar em termos de instituição, de atuação. Inclusive, temos um termo de cooperação assinado com o MP do Estado, do Mato Grosso do Sul, e também com o MP Federal, que atua, né, no Tribunal Regional Eleitoral, para que os três irmãos possam juntos fazer uma grande rede em prol aí do combate a esse problema. Mas aí, nesse caso, a senhora falou muito bem que quando a senhora estava falando e a senhora comentou da questão pública, isso aí já veio diretamente na minha cabeça, porque a pessoa que tem esse contrato precário, é um permissionário, ou mesmo ali até possui um cargo comissionado, ele tem esse detalhe, porque se o candidato X não ganhar, normalmente ele estará, né, exonerado na eleição seguinte, porque o novo candidato, né, o novo governante, ele vai colocar a equipe dele, né? Então, isso, assim, a gente ouve muito falar disso. E, então, também é função do Ministério Público do Trabalho fazer essa fiscalização junto com o Ministério Público Federal e com o Ministério Público Estadual. Mas, até para não citar nome de município, por exemplo, esses dias eu fui visitar o município de Biribinha do Norte, que a gente não vai falar o município. Esse é muito conhecido. E nós precisamos, na época, ir visitar uma secretaria do município. E era inacreditável, porque, assim, a gente passou pelo estacionamento, o estacionamento devia ter uns 40 carros, todos os 40 carros adesivados com o adesivo do prefeito /prefeita que estava tentando a reeleição.
Aí é que eu falo. Todos idênticos. É que nesse caso... Então, assim, matematicamente falando, quais são as chances de todas as pessoas terem escolhido por livre e espontânea vontade votar na mesma pessoa? Exato. Isso é um indício de prova interessantíssimo, né? De ser trazido como prova, inclusive, Sim. né? Todos E os, hoje em sem dia, exceção, todos os carros, com o mesmo. Então, inclusive, não era assim, adesivos diferentes, não, era o mesmo adesivo. colado no mesmo lugar, inclusive. No mesmo lugar, vidro traseiro. Todos no vidro traseiro, todos, idênticos. A frota da Eu prefeitura olhei e virou... falei assim, nossa, virou... o alcaide de Biribinha do Norte é realmente uma pessoa extremamente popular, né? Sim, não, com certeza. Mas aí que é o nosso problema. Aí nessa questão pública, que a problemática é que uma grande parcela, e aí dos diversos municípios, qual não citaremos nomes, né? A grande parcela dos servidores públicos não é os servidores públicos de carreira, efetivos, são servidores comissionados. E aí o camarada, querendo ou não, ele fica com medo. E eu acho que não é nem uma questão, de repente, de uma pressão que há daquele prefeito ou prefeita, mas sim que ele sabe que se aquele prefeito ou o indicado não ganhar, ele vai estar fora, invariavelmente, né? Eu acho que é até interessante a gente mencionar isso, né? Uma coisa é a pessoa entender que ela precisa trabalhar em prol daquele candidato. Sim. Por conta disso, porque Perfeito. o emprego dele, porque ele acredita que realmente é uma boa. E tudo bem, a gente está exercendo o nosso direito de escolha. Contudo, o que nós temos que combater são as situações abusivas, em que se constrange, se ameaça, se promete Entendi. situações, coisas que muitas vezes a gente não pode nem efetivamente garantir que vão acontecer, né? Ninguém garante que o 15º salário efetivamente vai cair, vai cair, né? Exato. Se o cidadão lá se eleger. Mas para o trabalhador, principalmente aquele mais vulnerável, as pessoas têm que saber que lá na urna não sai, ninguém vai saber em que ele votou, Exato, né? exato. Então, as situações abusivas precisam ser combatidas. O que nós vimos nas eleições passadas, a gente teve casos aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, recebendo vídeo, esse vídeo foi muito famoso, inclusive. Inclusive, era uma empresa rural. Olha, se o cidadão ganhar, tá vendo aqui? Então a gente vai garantir para vocês um 15º salário. Falava muito do 15º salário, né? E tal. E o cara tá lá escutando aquilo. Falou, pô, tá bom, então vou votar, Vamos, né? Exato. Nem sabe quem é, quais são as propostas, enfim. Então a gente precisa ter cuidado. O MPT está a postos para fazer essa atuação junto com os outros irmãos do MP. Nós temos instrumentos para isso. A Justiça do Trabalho também tem um entendimento já da sua competência para processar e julgar essas ações. E agora a gente precisa colocar o assunto na mesa, né? Colocar exato. o bode na sala, que nem diz o outro, Exato. né? E não esconder. Porque o voto de cabresto já foi, né, gente? Sim. A época do coronelismo também já acabou. Então, precisamos evoluir enquanto democracia também. E houve casos aqui em Mato Grosso do Sul, doutora, em empresas privadas? Sim. Aconteceu bastante, assim? Eu teria que, para não falar... Não, sim. Para não falar assim, para não falar em números errados, sim, nós tivemos. No Brasil foram mais ou menos 1.800 denúncias no período eleitoral de 22. Aqui no Mato Grosso do Sul, lógico, um contingente menor, Claro. mas nós tivemos sim, inclusive com expedição de notificações recomendatórias, a termos de ajustamento de condutas assinados e 2 ações civis públicas ajuizadas nessa época. E a de 22 não tinha essa característica que essa tem desse ano, que era uma eleição federal, né? Sim. Então... Não, que é isso que eu não entendo. Assim, a eleição desse ano, eu até acho que eu entendo mais o empresário, de repente, num afã que o candidato dele ganha, porque o prefeito é o mais próximo ali do candidato, da empresa, né? Agora, eu fico imaginando numa eleição federal, né? Tipo, o empresário ali, o dono da empresa, né, fazendo ali algum assédio eleitoral. Por isso que eu achei que isso não existia no âmbito privado. No âmbito público a gente sabe que acontece, mas no âmbito privado eu achava que não existia, não. Eu estou consultando o nosso site aqui para a gente não aproveitar. Foram 36 denúncias de assédio eleitoral durante o pleito de 22. Tá? Então... Isso tudo ele é consequência de um movimento político que o país vive, que leva à polarização. Porque o movimento político e esse corpo a corpo, essa busca de achar meios de poder engajar as pessoas, a gente já teve outros jeitos. Vamos pensar aqui,
entrega de cesta básica, Sim. fazer o óculos para o Exato. pessoal. Falávamos aqui em off, né? No off, essa expressão que você Sim. utilizou antes, né? Do uso das redes sociais Perfeito. hoje para fazer justamente esse engajamento. Então, são metodologias. Tem Sim. umas que são aceitas, tem outras outras que que não não. são aceitas. Não, É você- isso. E quais são as recomendações que a senhora passa para aquela pessoa que pode estar sofrendo um assédio eleitoral e às vezes acha que não é nada? Por exemplo, a pessoa está lá trabalhando, aí vem o patrão e fala assim, vota no meu candidato lá. Isso é assédio eleitoral, não é? O que ficaria caracterizado para ele olhar e falar assim, realmente, estou sofrendo um assédio eleitoral e vou fazer uma denúncia. Como é que funciona isso? A linha tênue é a questão do abuso, realmente, e da ameaça e da pressão para se fazer aquilo sob pena de, ou Entendi. com a promessa de. Como eu disse, as situações concretas em que você está ali conversando com a sua equipe de trabalho, com o seu chefe até mesmo, e ele está falando, ele está fazendo propaganda, ele está buscando angariar novos votantes para o seu candidato. De repente, leva o candidato na empresa. Ok. Contudo, o condicionante dessa atuação, desse voto, a manutenção no trabalho, a ameaça, a promessa de uma vantagem, isso tudo potencialmente pode caracterizar o assédio eleitoral. E aí eu sugiro aos ouvintes, às pessoas que achem que estão vivenciando ou que tomam conhecimento disso, que procurem saber. Procurem coletar informações. Hoje em dia todo mundo tem um celular, Sim. então é fácil de filmar, é fácil de printar, né? Tudo isso. Então, encaminhe uma denúncia ao MPT que nós vamos fazer a verificação, a investigação. E muitas vezes, professor Rodrigo, a gente consegue resolver essa situação com notificação recomendatória. Excelente. Não precisa fazer nada, é só assim, olha, não faça isso. Né? Não faça reuniões, não faça aquilo, tal, porque isso pode configurar assédio eleitoral. Sim. Pronto, acabou. É um compromisso que a pessoa, né, assume com o Ministério Público e que é suficiente para estancar uma situação que pode escalar, né, a outros níveis. Sim. E eu acho até que fica complicado se a pessoa não fizer essa denúncia, mesmo que seja um indício, depois provar, né, doutora? Que, por exemplo, digamos que o candidato do empresário lá não ganhe. Aí o rapaz é mandado embora. Como é que prova por que foi mandado embora, né? Como que prova, não é? Exatamente. É uma questão que acaba sobrando, eventualmente, para o Poder Judiciário resolver, que é muito difícil de se fazer essa prova. A tendência é não conseguir fazer, muitas vezes, se você não tiver Exatamente. o vídeo ou... Eu falo vídeo porque a gente recebeu, basicamente, áudios e vídeos, né? Exatamente, áudios e vídeos. Áudios e vídeos e prints, para comprovar na eleição de 22. Então... isso tudo vai valer como prova num processo trabalhista, eventualmente, ou numa CP. Sei lá, uma foto do pátio do estacionamento Aí, ó. Lotado. de... É como uma é que é? circunstância, lá de Biribinha do Norte. Biribinha do Norte. É uma cidade bonita, cara, grande. Então. Não chega a ter 1 milhão de habitantes, mas é bonita. Não, então tá bom, já excluímos uma aqui, inclusive, pronto. Mas tá bom. Não, mas isso é interessante. E para fazer essa denúncia, quais são os caminhos para chegar no MPT, doutora? Nós temos o nosso canal de denúncias. Se simplesmente digitar MPT lá no buscador, vai aparecer nossos sites. E aí tem um banner que fica piscando lá, denúncias, cadastra denúncia. Pode comparecer fisicamente nas nossas unidades aqui no estado, Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. E tem os nossos telefones também. O principal deles, 3358-3000, que tem a central de denúncias, de coleta de denúncias, que também coleta e faz instaurar, a gente registra e acaba culminando com a instauração e distribuição desse caso a um dos colegas aí para atuar. Perfeito. Doutora, a senhora trouxe para a gente aqui a revista Labor. A senhora conta para a gente mais o que é essa publicação aqui. A revista Labor é uma bela revista feita a muitas mãos. São os assessores de comunicação de todo o Brasil que trabalham aí no MPT. É uma revista belíssima. Quem puder ter a chance de folhear, ler algumas matérias. E elas trazem aí histórias e notícias das principais atuações do Ministério Público do Trabalho ao longo de um ano. Eu trouxe para presentear vocês aqui. Aqui trata justamente do assédio eleitoral, que é a edição de 2022. E aí vai ter toda essa explicação doutrinária, fática do que aconteceu nesse ano. E eu trouxe a edição 2023, a 2024 está para sair, que tem como capa aqui
Tem uma manchete, virou vinagre, que é o caso dos trabalhadores encontrados em situação de escravidão na Serra Gaúcha, lá na colheita da uva, né? Que também foi muito falado pela mídia. Os trabalhadores foram, inclusive surrados, teve agressão física. Foi um caso muito, muito grave. E, assim, num local belíssimo, né? Que é a Serra Gaúcha, numa produção, numa economia, uma produção econômica relevantíssima, que é a produção dos vinhos gaúchos, mas que estão aí potencialmente maculados com o trabalho escravo. Então, em termos de cadeia produtiva, em termos de selos para exportação, isso tudo é muito, muito prejudicial. É muito importante você ter essa cadeia e demonstrar nas exportações, né? Então, um presente para vocês. A gente espera que o nosso trabalho ganhe escala, né? Com certeza. Acho que de todos os MPs, o MPT ainda é o que é menos conhecido, ou talvez o muito confundido, como nós pudemos explicar aqui anteriormente. Mas o que eu digo sempre, você pode passar a sua vida inteira, e falando agora diretamente para os acadêmicos, né? A gente está na faculdade de Direito, eu já fiz a minha faculdade, a gente adorava a disciplina de Direito Penal, adorava ir lá fazer o júri simulado, assistir às audiências, não é? Mas é muito comum os colegas saírem da faculdade e irem trabalhar justamente na Justiça do Trabalho. Perfeito, exatamente. Né? Que é uma justiça célere, é uma justiça que tem muitas resoluções de conflitos através de acordos, o que dá uma dinamicidade para quem está trabalhando, né? Para os advogados aí que estão. Exatamente. Em especial. Muita gente começa a carreira na área trabalhista. Exatamente. Justamente. Então, e o trabalho está na vida de todos nós. Você pode passar a vida inteira sem ser réu num processo crime, sem ter que ajuizar uma ação civil em face de alguém, mas você vai trabalhar, você vai ter conflitos com o seu patrão, você vai ter dúvidas em relação ao que você recebe, né? Pode ser vítima de pode adoecer no trabalho, enfim. São coisas que estão presentes na nossa vida pelo simples fato da gente trabalhar. Então, nós temos a nossa importância, e o Brasil é o único país do mundo ocidental que tem um ramo do MP voltado especificamente para a área trabalhista. Nos outros países, a rigor, é um braço, né? Sim. As class actions são propostas por alguém que está no escritório do Ministério Público, ou feita pelos sindicatos, que são as organizações coletivas que detêm a legitimidade extraordinária também para essas ações. Então, eu convido a todos a conhecer o MPT, visitar o nosso site, saber dos nossos concursos, venham ser procuradores e procuradoras do trabalho, é uma carreira muito bacana, que lida com o direito constitucional do trabalho, né? Que é muito bacana a gente ver aí a vida das pessoas sendo atingidas com o trabalho que a gente faz. Perfeito, doutora. Professor Chaer, Sensacional. eu achei maravilhoso o nosso bate-papo aqui, doutora. E a senhora esclareceu muito para os nossos acadêmicos. Eu achei muito bom e achei extremamente pertinente, Exatamente. porque a gente está entrando agora num período de eleições. A polarização alertada pela professora não desapareceu. Não, continua, né? Continua. Então, o MPT vai ter trabalho esse ano, com certeza. Vai ter que estar atento. E aí também já serve para quem estiver nos assistindo começar a perceber esses detalhes. Se de repente você trabalha em algum lugar e você começa a perceber um movimento meio estranho, e aí você achava assim, não, só está me dando uma dica, mas não é bem uma dica. Às vezes está te levando ali a uma influência, uma manipulação que pode violar o seu direito ao sufrágio eleitoral. Então, assim, ficar atento para não deixar acontecer com você, ficar atento para ver se não está acontecendo com alguém que você conhece, porque se estiver acontecendo, o MPT tem os canais onde você pode denunciar o que está acontecendo. Perfeito. Doutora, se alguém quiser te seguir nas redes sociais para conhecer mais do seu trabalho, da sua rotina, você tem algum perfil? Olha, eu mesma, pessoal, não tenho perfil. Eu sou um alienígena quase, né? Mas a gente tem o perfil do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul, em que eu apareço lá sempre e tem toda a produção do nosso conteúdo nacional e o conteúdo regional. Então, eu vou deixar aqui o @MPT_MS, se nos sigam lá no Instagram. E enfim, inclusive estaremos lá no feed, com certeza, apareceremos lá também no podcast de hoje, e lá também tem todas as informações e é um link de contato, pode deixar a mensagenzinha lá que a gente tá enxergando também. @MPT_MS. MS, é isso aí. Perfeito.
Doutora, eu agradeço a presença da senhora. Foi maravilhoso esse nosso bate-papo e muito esclarecedor para os nossos acadêmicos. E aí já vamos deixar marcado depois, falar com o professor Macena, nosso coordenador, para deixar marcado o retorno da senhora vai falar sobre assédio sexual e assédio moral. Esse assunto rende pra caramba também, super importante. E eu estou à disposição, quero agradecer demais o convite. É muito importante ter esse bate-papo mais fluido, né? Ter Sim, mais com tempo certeza. para extrair aí os assuntos. E foi um prazer. Podem contar comigo sempre. É isso aí. Muito obrigado, professora. E olha, não deixa de seguir a gente também nas nossas redes sociais, @direito.ucdb. Já segue lá que além de vocês encontrarem cortes do nosso podcast, vocês vão ficar por dentro aí de tudo com relação ao curso de Direito da Universidade Católica Dom Bosco. Perfeito. Pessoal, obrigado. Até o próximo. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau.